a fazer um plano alimentar, uma dieta, mas eu não consegui porque é muito chato. Por isso que muitas das vezes eu falo o quê? Para quando me pedem. E alguns de vocês já passaram por isso comigo. Professora, passa uma dieta para mim. O que é que eu faço geralmente? Eu passo as orientações. Porque não é agradável, não é estimulante, não é interessante. Café da manhã vai tomar isso. Lanche da manhã vai comer isso. Se você não gosta de comer aquilo, então você, muitas das vezes, você sabe o que é o correto, sabe o que você não deve comer e pode levar isso para a sua vida cotidiana. Vocês estão me entendendo? Certo? Vamos lá, chegaram mais algumas pessoas. Dona Maria Azevedo está aí também. O slide da apresentação, vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo olhar, gente? Elaine colocou a imagem do prato saudável, né? Monte Sim. O seu, a tela que é a nossa primeira tela do prato saudável. E a gente está aparecendo, está aparecendo. Está aparecendo, né? Prato saudável, monte o seu. Esses slides eu vou estar colocando no grupo, porque assim, pode ser que alguns de vocês estão assistindo pelo celular, não é? E às vezes, pelo celular, algumas palavrinhas fiquem num formato pequeno. E aí, às vezes, vocês não vão conseguir dar uma olhada assim, então, aumentar o tamanho agora. E aí eu vou deixar isso lá no grupo, que vocês podem, de repente, colocar no computador ou aumentar a imagem no celular de vocês depois. E, gente, essa aula de hoje é uma aula muito interessante, porque quando você tiver dúvida de como montar o seu prato na hora de você fazer o seu almoço, na hora de você for consumir o seu jantar, isso aqui vai ser para vocês um modelo de como você deve arrumar o seu prato para comer. E não é um simples fato de você arrumar, o prato vai ficar bonitinho, não é isso. É a quantidade e quais são os alimentos que devem manter e devem conter num prato para que você possa ter um resultado positivo, seja no emagrecimento, seja manter o peso, seja somente para que você possa garantir que os nutrientes eles vão ser absorvidos pelo seu corpo. Então, tudo isso, gente, é importante que seja seguido. E muitas das vezes a gente coloca assim, quando eu falo assim, vamos fazer uma dieta, né? Que é o nome que vocês gostam de utilizar, vamos fazer uma dieta. E como é que eu vou fazer na hora de comer? Aqui vai ajudar um pouquinho vocês, porque quando a gente coloca assim, quando a gente passa aquele plano alimentar, no almoço você vai ter que comer arroz, tantas colheres de arroz, tantas colheres de carne, tantas colheres de feijão, quantidade de salada. E se eu não tiver isso, o que eu posso utilizar? Então, essa aula, essa apresentação de hoje, ela está mais ou menos voltada para isso, para que a gente possa ter algumas sugestões de prato e que vocês saibam a quantidade. Essa é a nossa maior intenção, é que vocês possam conhecer a quantidade de alimento, por tipo de alimento que vocês possam estar colocando no prato. Certo? Vamos lá? Elaine, passa aí a próxima tela. Olha só, eu trouxe, antes da gente conversar, né, que lá no final também a gente vai ter praticamente a mesma imagem, eu tenho mais ou menos um prato montado da forma que deve ser. Se vocês observarem, metade do prato ele está dividido para salada, não é isso? A parte inferior, se a gente dividir o prato no meio, a parte inferior ele é de salada. Salada crua e salada cozida, não é isso?
A outra metade do prato, ela está dividida em arroz, feijão e a proteína, que nesse caso é o frango. Entenderam? Aqui eu tenho a montagem de um prato que é considerado um prato com todos os nutrientes necessários para que eu possa estar absorvendo os nutrientes. Por quê? Se eu tenho a combinação de arroz e feijão, quando eu uno esses dois alimentos, eu tenho uma proteína de alto valor biológico. Aí você vai dizer, professora, mas a senhora falou que proteína geralmente são as carnes, todos os tipos de carnes, seja de boi, de frango, seja de peixes, enfim, ovos e leite derivados. E ali, arroz e feijão, como é que a senhora agora está falando que ele vira uma proteína? O arroz e o feijão, eles contêm uma substância chamada aminoácidos. Os aminoácidos, quando eles estão todos juntos, eles se formam numa proteína. Então, existe uma quantidade de aminoácido que está contida no arroz e uma outra quantidade de aminoácido que está contida no feijão. Só que falta uma quantidade de aminoácidos no arroz e no feijão. Só que aquilo que falta no arroz, no feijão tem. E vice-versa. Ou seja, quando eles estão juntos, eles formam uma proteína de alto valor biológico. Vocês conseguem me entender? Hein, meninas? Sim, eu estou entendendo. Pronto. Então, assim, muitas das vezes tem pessoas que dizem assim, meu Deus, eu estou tão pobre que eu só tenho arroz e feijão em casa. Ótimo, você já tem tudo. Gente, a combinação de arroz, feijão, ovo e alguma salada formam um prato extremamente saudável. E isso é importante que todos vocês saibam que, às vezes, se você não tem um frango, às vezes, se você não tem a carne, às vezes, se você não tem o peixe, mas se você tiver ovo em casa, nossa, tem tantas preparações que a gente pode fazer com ovo. Vou só dizer para vocês, por exemplo, assim, meu filho, ele está fazendo atividade física, está fazendo academia, e meu filho come tanto ovo por dia, e assim, como a gente sabe que o ovo ele é uma das proteínas que são mais fortes, ele acaba que come muitos e às vezes fica chato, monótono, você todo dia comer ovo cozido. E aí eu faço, de vez em quando, eu faço omelete para ele. Então, continua tendo a mesma quantidade de nutrientes de forma diferente de consumir. E é isso que eu falo para vocês. Às vezes, assim, quando a gente tem uma situação de precisar consumir ovo, precisar consumir só frango, precisar consumir só carne, e você diz assim, nossa, eu estou extremamente cansada, enjoada de comer só esse tipo de alimento, o segredo está na preparação. Se você consegue modificar a forma de preparar, você vai ver como vai ficar mais agradável essa alimentação. Às vezes, o tempero que você utiliza. Então, tudo isso faz com que a gente possa dar uma melhorada realmente na nossa alimentação e no resultado que isso vai trazer para o nosso corpo. Certo? Pode passar, Elaine. Então, assim, como é que a gente pode organizar o nosso prato? Não precisa vocês copiarem, tá, gente? Como eu estou falando para vocês. Isso aí eu vou estar colocando no grupo. Essa aula bem aí eu vou colocar no grupo. Depois vocês podem somente abrir o arquivo e darem uma olhada, acompanhar posteriormente no celular, ou se vocês quiserem abrir no computador para vocês acompanharem. Então, assim, como é que eu devo organizar o meu prato na hora de eu comer? Primeira coisa, como eu mostrei lá no início da foto, dividir o prato em dois. Um prato, dividiu ele na metade. Uma metade vai ser só de salada, né? Uma parte vai ser só de salada.
Então, eu separo ela de salada crua ou salada cozida. Professora, mas hoje na minha casa eu não tenho salada cozida. O que é que eu faço? Ela não é separada para salada? Então, metade dele vai ser só salada crua. Agora, o que eu não devo fazer é, no lugar da salada, eu colocar só salada cozida. Gente, isso não. Eu preciso consumir salada crua todos os dias. Professora, mas eu não tenho alface todos os dias. Mas será que você não tem um tomate, uma cebola? Será que você não tem um pepino? Comer cru. Aquela salada que... vou fazer salada cozida. O que geralmente quando a gente faz salada cozida a gente bota? Beterraba, batata, cenoura. Eu posso pegar esses legumes e ralar, menos a batata, porque a batata não é interessante. Mas não faz mal. Eu posso ralar e comer ela crua. O importante é consumir salada crua. Por que a importância da salada crua? Eu vou até mostrar isso aí para vocês lá na frente, mas já adiantando, gente, a salada crua, ela potencializa a motilidade intestinal, além de fazer com que os nutrientes que estão contidos nesses legumes e verduras, eles sejam mais facilmente absorvidos pelo organismo. Tá bom? Professora, eu não gosto de salada crua. Aí eu volto a falar aquilo que nós conversamos no início. A escolha é sua. Às vezes não é interessante, tem alguns legumes, algumas verduras que não são gostosas de consumir crua, mas aí vai da sua capacidade de fazer um molho para regar nessa salada e ela ficar mais gostosa. Tem aquela alface crespa que ela é amarga, né? Geralmente a alface crespa ela é amarga, diferente da alface americana, que ela já é, além de ser super crocante, ela tem um sabor muito agradável. Mas a diferença de valor também é uma diferença grande. A alface americana ela é mais cara do que a alface crespa. Mas como é que eu vou fazer, então, para que eu possa gostar da salada de alface crespa? O segredo está na hora de eu preparar o meu molho. Como é que eu faço esse molho? Gente, tem aquele molho básico de vinagrete, que é sal, vinagre e água. Quando colocado esse molho em cima da salada, já fica extremamente saudável. Professora, mas não faz mal eu consumir vinagre? Não, gente, não faz mal. Vinagre, você não vai estar tomando, todo dia eu vou tomar uma colher de vinagre, porque alguém me disse que faz bem para emagrecer, não. Mas se você colocar um pouquinho para regrar dessa mistura de um pouquinho de sal, um pouquinho de vinagre e água, para que ele fique bem dissolvido, colocar isso na salada vai fazer com que fique saboroso e fique saudável também. Existem outros tipos também de molhos que podem ser colocados nas saladas, que são molhos de iogurte, um pouquinho de mel para quem não é diabético. Existem outros molhos de limão, também que podem ser colocados. Isso vai muito da criatividade de vocês e principalmente do paladar. Aquilo que vocês podem estar utilizando para melhorar o sabor dessa salada. Então, assim, dividi o meu prato em 4 partes. Separei 2 partes para a salada, como a gente já viu lá na foto. Reservei uma parte por carboidrato. O que é esse carboidrato? É o arroz, é a farinha, é o macarrão, é a batata cozida, certo? Esses são geralmente os carboidratos que são utilizados. Mas vocês observarem lá na foto, o espacinho que é do carboidrato. Vocês viram, né? Geralmente o que as pessoas fazem? Elas organizam o prato de baixo para cima. Pegam, botam o arroz. Em cima do arroz, bota a carne. Em cima da carne, bota a salada. Não é assim? Né? Não é assim que a gente faz nosso prato? A gente primeiro bota a base, que é o arroz. Por cima, bota a carne, os legumes, as verduras. E por último, bota a salada. E aí a gente fica totalmente perdido sem saber a quantidade. Então, essa opção de montar o prato
nessa forma horizontal, né? E não vertical, a gente consegue visualizar melhor e organizar melhor. Na parte que restou, dividir em proteína animal e vegetal. Nesse caso, como nós colocamos lá, a proteína animal foi o frango e a proteína vegetal foi o feijão. Volta só na foto lá, Elaine, só para a gente poder visualizar, mostrar para eles. A foto do prato. Isso, vocês conseguem visualizar? Então, aqui foi dividido, né? Aquilo que nós conversamos. O prato foi dividido em 4 partes. A parte inferior de salada, crua e cozida. A parte do carboidrato, essa parte onde está o arroz. E a parte da proteína animal e vegetal é essa outra onde está o feijão e o frango. Então, quando a gente coloca a nossa visualização, monta o nosso prato de forma vertical, que é dessa forma aí, a gente consegue visualizar melhor. Tá bom? Vamos lá para o quarto slide. Não, porque eu falo como é assim, dividido, como tá aí, né? Separado. E até porque tu não enche, tu vai comendo pouca coisa, não. Se tu bota tudo junto, logo tu fica logo cheia, né? Justamente. E olha, assim, pouca... Quando você organiza seu prato assim, te dá muito mais prazer de comer. Ah, mas isso é muita frescura. Eu sei que alguns vão dizer assim, nossa, eu não digo nem vocês, gente. Eu acho que vocês já passaram por isso. De vocês estarem na UNIT, de vocês ouvirem os ensinamentos. Quando vocês levam isso para casa de vocês, os netos, os filhos dizem, lá vem ela com as frescuras. Não é? Não já ouvem isso? Lá vem ela com frescura, isso é só besteira. E não é que seja besteira. Quando você começa a fazer esse exercício de organizar o seu prato, dessa forma, você já vai conhecer as quantidades suficientes. Aí sim, se você conhece a quantidade suficiente de arroz, de feijão, de carne, de saladas, não tem problema de você montar o seu prato de forma vertical, de baixo para cima. Não tem problema nenhum, em vez de estar espalhado no prato organizado como está aqui. Até porque, assim, agora a gente vai ensinar para vocês as quantidades. Por exemplo, carboidrato. Carboidrato é um tipo de alimento que ele não pode faltar nas refeições, gente. Não pode. O carboidrato é aquele alimento que ele vai dar energia para o corpo de vocês. É aquele alimento em que ele vai fazer com que a gente possa ter disposição para fazer alguma coisa. Por isso que quando a gente fala assim, o carboidrato à noite ele deve ser menor, é porque quem já foi meu aluno, eu falo inclusive isso brincando na sala. O que é que você vai fazer depois do jantar que precisa de tanto carboidrato, né? A não ser que você vá ter uma noite de sexo muito intensa, que você precise ter uma energia muito grande, aí sim. Mas se não, para que consumir tanto carboidrato? O carboidrato, ele é responsável por garantir energia. Por isso que no café da manhã, a gente precisa ter uma quantidade, talvez até um pouco maior de carboidrato, claro que com outros tipos de alimentos, para que você possa ter energia durante o dia ou ter energia até a próxima refeição. Então, nesse grupo de carboidrato, a gente tem o arroz, os pães, as massas em geral, o próprio milho ou aqueles derivados de milho, por exemplo, cuscuz de milho, batata inglesa, batata doce, macaxeira, macarrão, aquela nossa farinha. Tudo isso daí, gente, é carboidrato. O que a gente também precisa observar é quando a gente for escolher o carboidrato que a gente vai estar colocando no nosso prato, que sejam carboidratos integrais. Arroz integral, pão integral, macarrão integral. E quando eu falo em questão de integral, a macaxeira ela já é integral, porque já é ela, né? Eu não fiz uma outra preparação. A batata doce, ela já é integral, porque é ela mesma. Não é o caso, por exemplo, do macarrão, que ele é extraído de lá
do trigo, enfim. Qual é a quantidade que eu posso consumir ou que eu deva consumir para colocá-la no meu prato? 3 colheres de sopa. Aí vocês vão dizer assim, professor, lá naquele prato que a senhora botou lá, não parece ter, não. Mas é assim. Quando você monta o seu prato, 3 colheres de sopa já está suficiente. Alguns vão dizer assim, meu Deus, é pouco demais. Realmente é pouco quando você não tem os outros tipos de alimento. Quando você não tem uma salada, quando você não tem uma salada crua, uma salada cozida, quando você não tem um feijão, aí realmente 3 colheres de sopa vão ser suficientes. Por isso, a importância de você tentar ter esses alimentos na sua casa. Bacana, entenderam? Vamos lá para o próximo. Proteína. Esse daí está com a letrinha bem pequenininha, não sei se vocês vão conseguir visualizar agora, mas é como eu falei para vocês, mais tarde vocês baixam para vocês ouvirem. Dá uma lida, se vocês quiserem olhar, acompanhar. Proteína. O carboidrato ele é responsável pela nossa energia, não é? Carboidrato, a gente consome carboidrato para que a gente possa ter energia para desenvolver as nossas atividades. Proteína, ela tem um outro objetivo, uma outra função. A proteína ela é responsável pela formação dos nossos músculos, dos nossos ossos, do nosso cabelo, da qualidade das nossas unhas, dos nossos hormônios, das nossas enzimas, principalmente as enzimas do nosso sistema gastrointestinal, né? Então, assim, eu sempre falo a importância de consumir proteína em todas as refeições. Gente, quando você entende qual é a importância de cada alimento, você vai priorizar isso na sua vida. Vamos pensar aqui entre nós. Por exemplo, o que é que vocês agora precisam? Vocês precisam de energia agora, nesse momento. Ou vocês precisam melhorar o músculo, os ossos, o cabelo? Me dizem aí. Abram os microfones para me ouvir. Os ossos. Energia. Energia. O dia é energia, né, professora? Para passar o dia, energia. Energia. Mas e teus músculos? E a qualidade dos ossos? Não precisa também estar bem fortificado? Precisa. Não é que adianta você ter muita energia, mas os seus músculos estarem cansados, estressados, os seus ossos estarem fracos, o cabelo caindo, a unha quebradiça, não é? Eu acho o seguinte, por isso que eu digo o seguinte, a gente precisa de consumir todos os tipos de alimentos para que a gente possa garantir que a formação dos músculos, a qualidade dos ossos, cabelo, unha, hormônio, enzima e tudo mais que a proteína traz de benefício para que a gente possa usufruir com a energia que o carboidrato ele vai trazer para o corpo da gente. Certo? Certo. E aonde é que eu vou encontrar essa proteína? A gente encontra ela de origem animal, que é aquela que a gente já conhece do dia a dia, que ela está presente nos ovos, nas carnes, no leite e derivados. Quando a gente for consumir as carnes, e quando eu falo de carnes, eu estou falando de carne de boi, eu estou falando de carne de frango, de peixes, de bode, carneiro, e infinitos outros tipos de carne, tá? Para quê? Para que a gente possa garantir que a nossa qualidade muscular, que os nossos ossos, que as nossas enzimas, que os nossos cabelos, nossas unhas, nossos hormônios estejam todos funcionando de uma forma regular e saudável. As carnes devem ser consumidas de preferência da forma assada ou cozida, ou até mesmo grelhada, evitando qualquer inserção de óleos ou gorduras.
E aí vocês podem vir perguntar para mim, professor, o que a senhora acha da diferença entre margarina ou manteiga? E sempre que eu digo é o seguinte, para que é que você quer utilizar a margarina ou a manteiga? Deixa eu me ajeitar aqui. Para que você vai utilizar? Porque, assim, a gente não tem necessidade para fazer o bolo. Tá certo. O bolinho pode até ser uma vez na semana, não precisa ser todos os dias. Mas, assim, não vejo necessidade da gente estar consumindo, ter essa preocupação toda. E uma coisa interessante, assim, fugindo um pouco daqui do que a gente está falando um pouco de margarina ou de manteiga, cada um indivíduo, ele pode consumir até uma colher de sopa de manteiga ou margarina por dia. Até. E aí você tem que pensar o seguinte, eu comi um bolo, uma fatia de bolo. Nesse bolo tinha manteiga ou margarina, certo? Quanto será que naquela fatia de bolo tem de manteiga ou margarina? Na fatia, porque às vezes você diz assim, eu vou fazer um bolo, eu vou utilizar, sei lá, meio quilo de manteiga, né? Mas a professora disse que eu só posso comer até uma colher de sopa por dia. Eu vou consumir meio quilo? Claro que não, né? Se você está consumindo só uma fatia, você vai consumir só aquela parte referente a uma fatia de bolo. Agora, se você for consumir o bolo todinho, aí você sabe que você está comendo meio quilo de... Aí é difícil, né? Bom, voltando aqui, quando a gente fala nas quantidades de proteína, a gente tem uma referência de quantidade de proteína animal. Um bife, ou eu sempre gosto de dizer para vocês, todo mundo tem uma mão, não tem? Mostra suas mãos. Vocês estão vendo essa parte da mão? Essa parte maior da mão? Circulem aí, essa parte maior da mão, sem os dedos. Sim. Vocês estão vendo a grossura que é a mão de vocês? Sim. Cada um não tem uma grossura, né? Tem o tamanho e tem a grossura. Né? A minha é macia. Tem umas mãos que são mais gordinhas e tem umas mãos que são mais sequinhas. Essas mãos que são... A minha é bem grande. A minha também. Mas eu sou alta. Que eu vou comer. Pronto. Então, lá. Quando você tiver dúvida de quanto é que você deve consumir de proteína, você vai pela medida da palma da sua mão e na grossura que é a sua mão. Por isso que a alimentação ela é individualizada. Não é o mesmo tamanho que é a sua mão que eu vou comer. E nem o tamanho que é a minha mão que você vai comer. Isso serve, gente, para quando a gente fica preocupado de quanto deve oferecer para a criança, né? Eu vou botar um bife grande, um bife pequeno, um pedaço de frango grande, um pedaço de frango pequeno, enfim. Essa é a medida de proteína que a gente deve utilizar para fazer as nossas refeições. Nesse tamanho da palma, nessa grossura. Às vezes você faz um bife que ele é mais fino do que a nossa mão, não é? Então eu posso consumir dois, não posso? Uhum. Se for para fazer a grossura da nossa mão, então pronto, é isso que está importando. A proteína vegetal. A proteína vegetal, ela está contida principalmente no feijão e no grupo de feijões, como, por exemplo, a lentilha, o grão de bico, e todos os outros tipos de feijões, feijão branco, feijão verde, feijão preto, eles são considerados proteínas vegetais. Não somente esses tipos de vegetais. Quem já comeu quinoa? Alguém conhece a quinoa? Não. Mas se vocês ouvirem em quinoa, ele é um grãozinho também, mas ele é bem pequenininho, que ele também é muito rico em proteína.
proteína vegetal. E aí vocês precisam consumir de uma forma diferente. Ou seja, 3 colheres de sopa ou uma concha pequena. Essa é a quantidade de feijão ou daqueles que sejam da mesma família do feijão, eles são indicados para o prato. Quando a gente lembra lá daquele prato que estava lá na frente, a gente lembra que o feijão ele está praticamente da mesma quantidade do arroz, não é? Então, é justamente as 3 colheres de sopa que é indicada para o arroz, é a mesma quantidade indicada para o feijão. Ou uma concha pequena, tá bom? Esse tipo de proteína vegetal, ele é rica em alguns aminoácidos, como eu falei para vocês, quando eu estava falando lá na frente, entre o arroz e o feijão, que depois eles viram uma proteína de alto valor biológico, que ele faz o quê? Quando ele se transforma em proteína, eles vão fazer com que os nossos músculos, as nossas unhas, os nossos cabelos, os nossos hormônios, eles fiquem mais protegidos e tenham uma aparência muito melhor, certo? Então, esse tipo de atenção... Severina, você quer falar alguma coisa? Severina levantou a mão. Sim. É normal a gente não gostar de feijão, porque eu não como feijão de jeito nenhum, não gosto. Mas tu não come feijão e não come nenhum tipo de... Por exemplo, não, tu conhece grão de bico? Não. Lentilha? Lentilha eu conheço. Mas tu gostas? Não. Não gosta. Não gosto. Então, assim, realmente existem pessoas que têm uma aversãozinha mais ao feijão. Mas o que a gente diz? O feijão, ele não é uma proteína? Sim. Aí a senhora vai ter que fazer o quê? Não é aumentar o consumo de arroz para trocar. A senhora vai aumentar o consumo de carne. No lugar lá naquele prato, aonde fica o lugar do feijão, que deveria ser uma proteína vegetal, a senhora vai substituir pela proteína animal. Ah, tá. Tá bom? Tá Sem bom. problema nenhum. Não pode fazer assim, ficou esse espacinho ali, eu posso pegar e preencher de arroz. Não, 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 não. O lugar dali é o lugar da proteína. A gente aumenta a proteína, de repente comer um pedaço de bife, um ovo, entendeu? Então não vai ter problema nenhum. Quantidades já foram explicadas para vocês e para que vocês possam tentar montar o seu prato. Gente, alguma dúvida até agora? Não, tudo certo. Não. Não. Pois vamos lá, Elaine, para o próximo. Aí vem, gente, as nossas hortaliças, os nossos legumes, as nossas verduras, que completam o nosso prato saudável. A nossa alface, rúcula, agrião, couve-flor, brócolis, cenoura, beterraba, são alimentos que contêm muitas fibras, vão ajudar na saciedade. E aí algo interessante para aquelas pessoas que querem perder peso, quando eu falo de consumir o alimento, essas hortaliças, esses legumes de forma crua. Por quê? Porque eles não vão... Quando a gente leva um alimento para cozinhar, ele fica mais molinho, não fica? É para isso que serve o cozimento, não é? Você vê a diferença de uma beterraba cozida e de uma beterraba ralada. Ela é muito mais macia se for consumida na forma cozida do que consumida na forma crua, não é isso? Então, só que quando a gente faz o cozimento, ela quebra as fibras. É igual quando a gente vai fazer carne, que quando a gente cozinha a carne, ela arrebenta as fibras todas e fica macia. É a mesma coisa de quando a gente vai consumir qualquer um tipo de legume que ele esteja cozido. Quando a gente consome um legume que já está cozido, ele vai se transformar em glicose mais rápido. Quando a gente consome uma leguminosa, uma hortaliça crua,
ele nem se transforma em glicose, primeira coisa, porque ele já está cru, mas ele vai se transformar todo em fibras. E aquelas pessoas que têm colesterol elevado, triglicerídeo elevado, é diabética ou é hipertensa, a importância de consumir esses alimentos crus é importantíssimo. Por quê? Porque não vai haver possibilidades de você estar, de repente, consumindo uma quantidade maior de sódio, uma quantidade maior de glicose ou de frutose, certo? E a própria fibra, ela minimiza a absorção de gordura, absorção de glicose, ela vai fazer com que essa absorção seja um pouco mais lenta. Então, quando vocês pensarem em consumir alimentos que sejam, no caso das saladas, sempre prefiram as saladas, o quê? Crua. Crua. Porque a salada crua vai ajudar muito mais a você ter um resultado positivo, tanto na absorção dos nutrientes, quanto até na sua forma corporal. O que a gente não pode, gente, esquecer é como preparar, como fazer a higienização. Isso. Porque um alimento que não esteja bem higienizado, ele pode sim trazer problema. Raquel, tu quer falar alguma coisa, meu amor? Bom dia. Agora que eu estou vendo que minha mãe tem colesterol alto, toma remédio a vida toda, o Plenance e Cepid. Eu acho que é para queimar gordura. Eu também estou com colesterol alto, pois a gente come bastante legumes, eu faço tudo cozido. A beterraba, a abóbora, cenoura, batata doce. Vamos trocar isso aí, né? Pois é, quase todo dia a gente está comendo, que eu faço assim e corto as rodelas, né? Eu vou só ligar bem aqui, gente. Só ligar a tomada, só um minuto. Pronto, voltei. Agora preocupou, porque eu estou pensando que cozido era melhor. Não. Cozido não é melhor. De jeito nenhum. A forma para quem quer melhorar o colesterol é cru. Porque as fibras, elas estão mais fortes. Quer ver, Raquel? Você começa a fazer isso, mas assim, é daquela forma que eu digo, não é que você não deva consumir o alimento cozido, mas para ter um resultado mais rápido, a salada crua, ela vai te dar um resultado muito mais rápido, sem nem comparação. Pode então utilizar, você vai ver, inclusive, na perda de peso, se você precisar, geralmente as pessoas que têm colesterol elevado tem uma indicação de melhorar o peso, não é isso? Às vezes, quando você vai no médico, ele diz assim, seu colesterol está alto, vamos fazer uma atividade física, vamos, de repente, baixar um pouco, 1 ou 2 quilos. Então, é importante, a salada crua, ela vai fazer isso, você vai me dizer, mais ou menos com uns 15 dias, 1 mês, você vai ver a diferença no seu corpo, no resultado dos seus exames laboratoriais e principalmente no seu peso. Tá bom? Tá. E mamãe que tem 90 anos, só vive sentada. Sai da cama do sofá. Assiste televisão o tempo todo. Só levanta quando não caminha. Ela não faz atividade nenhuma. Tá gorda. Pois é. Comendo tudo isso. E ainda tem uma outra coisa, gente. A fibra, ela ajuda na motilidade gástrica, ou seja, pessoas que têm problemas de prisão de ventre, de fezes ressecadas, ele ajuda demais a melhorar essa condição, né? De deixar as fezes mais pastosas e a motilidade, né? Ou seja, esse movimento do nosso sistema gastrointestinal, ele fica muito melhor. Então, vocês que não de repente não sabiam, como a nossa amiga Raquel, e aquelas pessoas também que às vezes não gostam tanto de consumir a salada crua, mas eu volto a dizer, tentar colocar... Às vezes, gente, eu faço aqui na minha casa. Às vezes eu faço comida cozida e eu boto o caldo da carne na minha salada. Fica perfeito. Porque tem um salzinho assim, então já ajuda bastante. Fica bem gostoso. E aí, evitar usar maionese ou aqueles temperos prontos. Isso você vai ver muito, gente, em supermercado.
Molhos para salada. Eu estou sempre falando para vocês fazerem os molhos, não é isso? Mas vocês vão achar muitos molhos para saladas prontos no supermercado. E aí eu não acho interessante que vocês comprem por conta da quantidade de sódio que contém nesses alimentos que são de origem, que são industrializados. Não é interessante. Evitar também adicionar gordura, evitar adicionar sódio. O que é sódio? Vocês conhecem aquele molho shoyu? Aquele molho preto, horrível. Né? Nossa, a senhora acha horrível, mas tem gente que adora aquilo dali, né? Meu sobrinho só come com aquilo. Puro. Aquilo dali é sódio puro, sódio puro. Então, pessoas que sofrem de retenção de líquido, pessoas que sofrem de hipertensão, pessoas que sofrem com colesterol elevado devem evitar qualquer tipo de molho industrializado. Tá bom? E aí a quantidade, metade do prato, incluindo as folhas e legumes, como a gente já comentou no início, né? Quando não houver a salada cozida, colocar ele todo de crua ou preferir que realmente seja metade do prato todo de salada crua. Cenoura ralada, beterraba ralada, cebola, tomate, pepino. Algumas pessoas gostam de comer pimentão. Entendeu? Então, tudo isso daí é importante. Oi, Fátima. A senhora viu a ideia quando eu trouxe mamãe em 2016? Sim. E o triglicérido dela era 306, o médico da Procard despachou. Sim. Mamãe tá vivinha. Eu tirei o triglicérido dela só com água de coco e mamão de manhã. Pois água de coco e mamão. E a cenoura que eu ralava, espremia e fazia o suco para ela beber 9 horas do dia. Isso eu baixando o triglicérido de mamãe. Até hoje, mamãe tá boazinha de colesterol, de triglicérido, tudo. Mas foi uma puta. Eu lembro quando é uma receitinha que eu sempre gosto de falar, que é quando a pessoa realmente está com triglicerídeo alto, fazer o suco de mamão, papaya com água de coco em jejum. Eu sempre gosto de falar isso, porque, de fato, ajuda bastante. Aqueles diabéticos, a gente precisa ter um cuidadozinho maior, porque são 2 alimentos que contêm glicose, né? Mas uma vez na semana, para quem é diabético. Aqueles que não, dia sim, dia não. Pois é, a tua mãe não lembra, né? Desde que a gente começou a conversar sobre a situação da tua mãe, Fátima, que a gente sempre teve esse cuidado em não inserir alimentos que de repente pudessem estar prejudicando ela. E graças a Deus que ela teve essa melhora, né? Ela teve esse resultado positivo e não ter mais um colesterol elevado, e o triglicerídeo, que realmente é a forma mais agressiva de colesterol, ela está controlada, graças a Deus. Fez o exame domingo passado na UPA. Eu invento dizer que ela está passando mal, que é para SAMU levar, que é para fazer todo tipo de exame, porque se não disser, eu não levo. É verdade. Doutora, rapidinho. Por causa dessa GTT, eu não posso fazer mingauzinho de maisena na massa, botar nela assim, no lugar assim, de vez em quando, mingauzinho. Olha, a maisena, porque assim, o mingau de maisena, ele é um mingau que ele é somente carboidrato, né? Ele não tem proteína. Então, por isso que geralmente, quando os médicos eles orientam a fazer uma sopinha, que o que eles orientam é a sopinha, né? Porque a sopa ela já tem tudo. A sopa ela tem a proteína, ela tem o carboidrato e ela tem os legumes e verduras que vão fazer. Sim, esse daí já é o pronto. Eu não gosto muito. Eu não sou muito chegada dessa dieta, não. Eu faço a sopa direto. No caso, dá de fazer a sopa assim para 2 dias e botar no congelador dividido, dá? Congelada, sim. Você fez, ela tomou e você congelou, depois ferveu. Tem que ferver mesmo. Depois de esfriar, colocar na infusão. Aí pode sim. Eu faço a infusão mesmo. Eu boto dentro dos potinhos da Tapaué e boto na água quente para desmanchar. O que eu faço? Eu tiro 1 hora antes para descongelar.
Aí eu boto. O que não pode é deixar, por exemplo, resfriado na geladeira. Isso não pode, de jeito nenhum. Vamos lá. Tereza, tu quer falar alguma coisa? Tá desligado o teu... Tereza, tá desligado. Oi. Diga. É sobre o colesterol e triglicéridos altos que eu tenho. Mas esse mamão papaya e água de coco eu posso usar. Não tenho diabetes. Então você vai fazer assim. Dia sim, dia não, você vai fazer. Pega uma fatia de mamão papaya, tem que ser o mamão papaya, tá? Não serve outro tipo de mamão. E pegar um copo de água de coco, bater no liquidificador e tomar em jejum. Certo. Isso vai fazer com que o teu triglicerídeo ele vá melhorar e normalizar. E ajudando a melhorar tanto o colesterol triglicerídeo quanto o colesterol HDL, ou melhor, o colesterol LDL, para baixar, você consumir a salada crua, porque a salada crua faz baixar bem rápido o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Porque o cardiologista diz que é no meu organismo, por isso que fica alterado. Pois é, mas aí é do teu organismo e o teu próprio organismo vai ter que combater esse tipo de reação. Então, você vai começar utilizando alimentos que vão te ajudar a melhorar esse estado. Entendeu? Tá bom? Raquel, tu quer falar de novo, Raquel? Não, acho que tocou aqui por acaso. Pronto, beleza. E aí, lá para o último slide que a gente volta a mostrar a outra imagem, Elaine passa para a gente. Então, olha só. Aqui é o mesmo prato, só que ele está um pouquinho de lado. Aqui mostra exatamente as porcentagens de como você deve comer. Então, metade do prato, que equivale a 50%, são de saladas, 25% é do carboidrato e o outro 25% equivale à nossa proteína. E aí a Severina me falou que ela não gosta de comer feijão, mas você está vendo, Severina, que 25% é dedicada às proteínas. Então, se você não come o feijão, que essa 25% ele seja de proteína animal. O que eu não posso fazer é aumentar esse meu prato daí, colocar mais arroz aonde é o feijão, porque eu não gosto de feijão, ou em qualquer um outro local. Arroz somente 25%. Maria do Espírito Santo, quer falar? Quero. Diga. Professora, o meu bisneto, ele está obeso. Ele não come salada. O que eu posso dar para ele comer? Então, existem alguns suplementos que são à base de fibras, que para pessoas que realmente não conseguem comer saladas, e aí eles vão ter que fazer uma suplementação à base de fibras para melhorar esse estado. Só que aí já são suplementos que você vai acabar gastando mais. Mas essa é a forma. São suplementos à base de fibras. Suplemento à base de fibra. Quem mais levantou a mão? Alguém mais quer falar? Certo, vamos terminar aqui que a gente ainda tem 5 minutinhos de aula. Então, aqui, entenderam como é que faz o prato? O prato, para que a gente possa ter uma alimentação saudável. Como é que eu sei o tamanho da proteína que eu devo comer? Eu levo como referência o quê? O tamanho da proteína? Da mão. A palma da nossa mão. Palma da nossa mão. A grossura que é a nossa mão. Tá? Isso eu sei. Professora, mas eu vou comer uma coxa de frango. Você deduz, né? A coxa de frango, ela não vai... Eu faço uma bolinha na minha mão. E eu sei o tamanho que vai ser essa coxa de frango. Geralmente, gente, uma coxa de frango ela é muito pequena para uma pessoa comer, a não ser que seja uma criança. Mas uma coxa de frango, ela não é suficiente para um adulto. E aí tem gente que não gosta de comer proteína.
conheço minha mãe mesmo. Minha mãe não gosta de comer proteína, minha mãe gosta de comer carboidrato, ela é diabética, é uma pessoa difícil da gente tentar lidar, porque ela diz assim: hoje eu vou tomar só um arrozinho com caldo. Não tem nada de proteína ali, porque acha que isso é saudável porque é pouco, e realmente não é. Tá? Bom, gente, essa era a nossa hoje contribuição. Espero que vocês levem essa informação para a vida de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, que vocês possam estar solicitando da gente, para que a gente possa estar tirando as dúvidas. Sempre é um prazer em poder atender vocês. Maria do Espírito Santo, quer falar de novo? Professora, como que eu faço esse suplemento de fibra? Não, ele é comprado. Comprado? Ele é vendido em farmácias. Na verdade, assim, realmente precisa ele passar por uma consulta com o nutricionista, porque nesse caso vai ser aferido a temperatura, ou aferida a altura, o peso dele, circunferência. Então, assim, não é qualquer tipo de suplemento à base de fibras que ele vai poder consumir. Então, realmente, é como eu falei, acaba sendo mais caro porque é algo que vai ser comprado, mas que realmente precisa ter fibra na alimentação. Agora, também, assim, Dona Maria, se ele não gosta de comer, de repente, a salada crua, a gente pode tentar, por exemplo, a farinha de linhaça, também não sei como é que é o caso dele, se ele de repente consegue consumir. Aveia, colocar aveia na alimentação, ou fazer algumas preparações à base de aveia, tá bom? São algumas sugestões. Caso realmente haja resistência, aí tem que ir para uma suplementação industrializada, tá? Tá bom, professora. Tá bom. Obrigada. De nada. Bom, gente, era isso para hoje. A gente já está praticamente em cima de 10 horas. Eu fico muito feliz em ver que vocês